Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer o convite aqui para essa apresentação aqui, principalmente ao professor Fábio Moreira e a Penagos também que me disponibilizaram de estar aqui falando um pouco para vocês sobre novas tecnologias de pós-colheita e secagem do café. Anteriormente foram falados vários tópicos sobre cultivo, plantio, sistemas de secagem, e eu quero aqui falar um pouco sobre a utilização dessas técnicas de secagem em aplicação direta no uso de máquinas, principalmente máquinas da Penagos, que é a empresa que eu trabalho. Então eu vou falar aqui especificamente de produtos e características voltadas para da empresa Penagos. Vamos lá então. Falar um pouco sobre a cafeicultura do Brasil, sobre tudo que ela traz em termos de produção e mecanização, que traz essas questões aí de aumento de produtividade que vem acontecendo aí nos passados anos, e isso reflete lá no pós-colheita. Com o aumento dessa produtividade ao longo dos anos aí, em função de vários fatores, que eu não vou ficar aqui descrevendo eles, que já foram falados, mas eles refletem diretamente no pós-colheita, que é onde é o resultado de todo esse trabalho feito anteriormente. Tudo que foi feito anteriormente chega lá no pós-colheita, e é lá que a gente quer aplicar essas novas tecnologias e metodologias para ajudar vocês, produtores ou técnicos, na aprimoração e no melhoramento desse processo. Outro grande fator que contribui para esse tópico de pós-colheita hoje no Brasil foram os investimentos em mecanização. O que aconteceu? Antes, a colheita do café, toda manual, o processo, vamos assim dizer, era tranquilo. Com o advento da mecanização, e principalmente intensificação de colheita mecanizada, esse pós-colheita nosso ficou, vamos dizer assim, um pouco mais crítico de ser trabalhado em função do grande volume de café. Num período aí de um dia, uma colhedora entrega, vamos falar em medidas de café de 60 litros, acima de 1000 medidas por dia, muito fácil. Isso criou um grande gargalo no pós-colheita, que todo o café antes manual era fácil de processar. Com esse tópico de chegar a 1000 medidas e tudo mais, complicou pós-colheitas em termos de logística, estrutura e tudo mais. É nesse ponto que as novas tecnologias estão nos ajudando a trabalhar nesse processo junto com a mecanização no pós-colheita. Outra grande coisa que contribui para isso é o aumento mundial do consumo de cafés de melhor qualidade, os cafés especiais. Que não adianta nada a gente produzir cafés em volume se não tiver qualidade. O mercado hoje quer cafés de qualidade. E isso que a gente quer fazer, cafés de qualidade. Outra grande contribuição aí é a difusão da informação e a integração entre os sistemas. O que acontece? A mecanização, principalmente das culturas de grãos, contribui muito para isso. No café ela está começando agora. Todas as plataformas são interligadas. Com isso a gente consegue rastrear toda a parte operacional e com isso intensificar o uso dessa mecanização que reflete diretamente lá no pós-colheita. E também toda a tecnologia que se começa a testar no Brasil, seja ela dentro de universidades, em próprias empresas, ela expande muito rápido dentro do mercado. Através de informações, difunde isso muito rápido para toda a cadeia produtiva. Seja ela a cadeia de produção, seja ela a cadeia de produtores, onde se produzem esses cafés. E o pós-colheita? Qual foi a evolução do pós-colheita para chegar no nível que a gente está hoje? Começamos a secar cafés em terreiros. Fomos evoluindo, começou em terreiro de terra, depois evoluiu para terreiro cimentado, asfaltado e outras metodologias. Depois chegou nos secadores.
Isso já contribui muito para aumentar a intensidade do processamento de café. Só que não é o suficiente. Hoje a gente não dá vazão ao que é produzido diariamente de café dentro desses sistemas. A gente precisa agregar mais coisas, precisa de agregar mais tecnologia dentro dos fatores de produção. Hoje, o que se fala em pós-colheita é esse tema, diminuição da janela de colheita. Isso é o que tem se discutido muito dentro das propriedades. Antes a colheita chegava a durar 100 dias, 110 dias. Hoje já estamos falando em 60 dias. Imagina colher um volume muito intenso de café em 60 dias. Tem que ter investimento em tecnologia, tem que ter máquinas para processar isso, senão a gente não consegue fazer esse grande volume de café em curto período de tempo. As colhedoras, os sistemas produtivos entregam muito café. Qual que é a grande benefício dessa redução de janela de colheita? Diminui a incidência de café no chão. Café no chão significa cafés de menores qualidade. Quanto mais cafés colhidos sem ser no chão, melhor a qualidade, isso já é normal. E essa janela de colheita reduzida faz com que a gente diminua esse café. Por quê? Começa a colher mais cedo e mais rápido. Isso, logicamente, retira essa quantidade de café que está lá no chão, que ele vai passar de café de chão para café de início de safra um pouquinho mais verde, mas é melhor um verde duro do que um café de chão rio e riacho. O segundo benefício dessa redução de janela de colheita, reduz os custos de colheita e pós-colheita. Esses custos são muito altos. Ter uma colhedora, um sistema operacional e a própria unidade de secagem funcionando aí 100 dias é muito caro. Se reduzir qualquer quantidade que vocês reduzam desse intervalo é significativo em termos de custos. Por isso, esses investimentos em tecnologia ajudam nisso. E outro que eu já citei, que melhora os resultados de bebida na propriedade, já que você faça esse café de chão, que é um café que normalmente não bebe bem. Essa é a vantagem dessa redução da janela de colheita. Isso tudo, mecanização, aumento de produtividade, diminuição da janela de colheita, vem nesses novos fatos, novas tecnologias de pós-colheita. Mas o que são essas tecnologias e quais os objetivos dessas tecnologias? Eu vou falar o que são e quais os objetivos dessas tecnologias dentro do sistema produtivo que a Penagro está desenvolvendo no Brasil. Ela abrange o termo pós-colheita, mas é voltado ao que a Penagro tem para o Brasil. Então, o primeiro dessas novas tecnologias aí é o sistema de processamento de café em via úmida, que nada mais é que a gente colher café, lavar e separar o boia do cereja verde e descascar eles. A Penagos tem um sistema que ajuda muito nessa produção de cafés em via úmidas, que seriam as máquinas de descascador Penagos da linha DCV. Quais são as vantagens dela? Usa zero de água para descascar o café. Como que ela faz isso? Ela tem uma tecnologia que descasca o café com o uso de borracha, que a gente chama de elastômero. É isso que dá o diferencial do sistema em relação aos demais. O sistema consegue descascar café com uma borracha e não ferro. O que isso faz? Isso garante um café de melhor qualidade, pois não quebra, não tem trincas nem no pergaminho e nem no grão. Isso resulta num processo de secagem mais eficiente. Outra vantagem do sistema é que para desmucilar, que é onde se gasta água nesse processo, o gasto é reduzido até 200 ml de água para cada litro de café processado. Outra vantagem desse sistema são as várias possibilidades de regulagem desse sistema. Máquinas montadas em projeto, montadas em linha, a gente consegue produzir café CD1, CD2
e a sobra desses cafés residuais que a gente vai chamar de verde processado, que eu vou passar para vocês daqui a um pouco. Esse CD1 e CD2 nada mais é do que a regulagem do sistema. É pressão numas lamininhas que tem aqui nesse sistema que garante que você produz cafés CD1, que é o de melhor qualidade, e o CD2. A grande vantagem disso é a redução de tempo de secagem em função da remoção da casca e manter padrão de qualidade. Aqui está a concepção da máquina inteira, que é o descascador, o separador do cereja do verde e o desmucilador, onde tira o mel do café. Outro sistema, outra máquina desenvolvida para ajudar nesse processo de produção de cafés em via úmida, desenvolvido pela Penagos, é uma máquina que a gente chama de... falando para vocês um pouco dos exemplos aqui que a gente tem de unidades produtivas de cafés em via úmida. A gente tem aqui um exemplo com uma grande quantidade de máquinas, são 10 máquinas em linhas. As 5 primeiras máquinas produzem o CD1. A sobra desse CD1 cai nesse elevador e cai de novo no sistema para produzir o CD2, que vai cair no outro elevador para ser processado aqui atrás no sistema de processamento de café verde. Então eu estou separando todos os cafés. Aqui nessa unidade a gente produz 5 diferentes tipos de café: CD1, CD2, o verde processado, o boia e o pasta descascado, que também está aqui nesse processo. Temos unidades simples, que é apenas uma máquina ou 3 produzindo apenas cereja descascada e a sobra do processo, que seria, em alguns casos, verde processado ou verde inteiro, sem ser processado. O que a gente agrega nesses processos de via úmida é essa máquina agora que eu vou falar para vocês, que é o processador de verdes Penagos, que é uma máquina que vai potencializar a obtenção de cafés descascados, que vai ser acoplada em qualquer sistema de via úmida, independente da marca. Ele vai adequar para qualquer padrão de processamento de cafés em via úmida. Ele vai encaixar em qualquer sistema. Simplesmente ele vai pegar a sobra do cafés que não descascou, cair aqui dentro e vai processar esse café. Eu vou falar todos os benefícios desse sistema e para que isso fez. Para que serve. O que é essa máquina? Essa máquina é pequena, não utiliza água para descascar e é acionada por um motor de 2 cavalos. E basicamente ela vai processar o verde, ela vai abrir a casca do grão verde, tipo ralando essa casca e abrindo esse grão verde para melhorar e facilitar o processo de seca. Ela descasca com uma camisa horizontal num canal, mais nada que isso. Qual que é a vantagem desse sistema? Descascar esse verde. Primeiro, aumenta a eficiência de secagem desse verde em até 50%. Esse verde é difícil de secar. Naturalmente ele fica no terreiro após separado, média aí nas fazendas que a gente vem trabalhando, de 5 a 7 até 8 dias. Com esse processo de processar esse verde, a gente reduz isso para 3 dias em condições normais. E passando em centrífuga, quando a temperatura e as condições climáticas são um pouco mais favoráveis, um pouco mais quente, a gente consegue reduzir até para 2 dias só de terreiro. Simplesmente abrindo o grão verde. É como se pegasse ele e fizesse uma ruptura na casca. Vocês vão ver aqui como que é feito isso. Outra vantagem desse processador é que ele reduz a quantidade de café preto. Por quê? No processo de secagem, como ele teve uma ruptura da casca, ele não esquenta. O grão não esquenta, ele já perde a água. Aqui, isso aqui é um café verde processado. Não é um verde inteiro. Ele fica desse jeito. O que acontece aqui? Todos os grãos verdes têm uma ruptura na casca. Então, quando isso vai para o terreiro, ele perde essa água aqui por evaporação muito mais fácil. A água não fica aqui dentro esquentando o grão, que é onde, quando ele passa a temperatura de 40 ou mais, ele escurece, ele perde essa água. Isso é o benefício dessa máquina. Reduzir também a quantidade de escolha. Lógico, fica menos tempo no terreiro, eu
tenho menos de café quebrado porque eu não tenho trânsito de máquina em cima desse café rodando. Esse é outro benefício dele também. Aqui estão exemplos desse sistema nos terreiros, que isso aqui é o verde processado, né? Como que ele saiu da unidade, como que ele chega no terreiro aí com meio dia de seca, 1 dia de seca e aqui com 2 dias de seca. Parece um CD2, ele é manchado entre essa característica dourada e mais escura, porque nesse processo a gente não separa a casca, ele vai para o terreiro com casca e tudo. Isso não é um problema. No benefício isso vai sair, ou alguma pré-limpeza isso vai sair. Não impede o processo e não teve nenhum problema de gerar alguma deficiência na secagem do grão. Aqui a gente tem um exemplo de uma unidade de produção de todos esses cafés trabalhados nesse tipo de unidade. CD1 lá atrás. Saiu aqui o pessoal. O CD1 lá atrás, que é branquinho. O CD2 mais no meio aqui, que tem um pouquinho mais de casca, porque ele tem um pouquinho mais de grão verde no meio. E aqui o verde processado nesse terreiro. Isso ajuda muito no processo de secagem, haja visto que nesses cafés aqui são retirados 40% da casca e facilita muito a secagem. E aqui, nesse grão verde, como houve a ruptura da casca, aumenta essa eficiência de secagem. Outra tecnologia que a Penagos desenvolveu aqui para o Brasil e trouxe para o Brasil ano passado, que foi um lançamento do ano passado, que a gente já tem algumas unidades. A gente tem algumas unidades já operando no Brasil, é o secador de café modelo EcoDry. O que é esse secador? Esse secador é um modelo que a gente chama de semi-estático, dividido em pisos ou camadas. Pode ser pode ser uma camada, 2 ou 3 camadas. Uma camada de 5 a 7.500 litros, 2 camadas 10.000 litros e 3 camadas 15.000 litros. Esse secador é cilíndrico, porém todos os pisos que diferencia dos demais sistemas é que ele é estático, porém ele tem aqui dentro um sistema de revolvimento desse café que a gente chama de mexedor, que ele vai movimentar esse café a cada intervalo de 20 minutos. Então ele não fica estático dentro desse módulo de secagem. Ele tem revolvimento. E também, como ele é dividido em piso, outra característica muito importante desses sistemas que a gente tem observado, que cada piso tem uma temperatura diferente. Isso garante um processo de qualidade do grão muito boa. Para vocês terem uma ideia, o piso superior no secador de 15 mililitros não passa de 33 graus. Não passa. A maior temperatura que a gente conseguiu chegar no piso superior, 33 graus. No piso do meio, entre 33 e 37 graus. Apenas no piso inferior, que está o café já quase pronto na seca, que ele passa se não controlar a temperatura, que ele passa de 40 graus. Mas a gente basicamente só controla a temperatura do piso inferior. O que sobra dos demais são excedentes. Controlando a temperatura do primeiro já é o suficiente, que é desse piso inferior aqui. Os demais é a sobra do processo durante o processo de secagem. O tempo de secagem médio desses cafés, nessas unidades de produção, nesse modelo de secadores, são em média 24 horas. Tem cafés que passam disso, logicamente, os naturais muito cereja, mas tem cafés que secam muito mais rápido do que 24 horas. Mas numa média a gente considera aí 24 horas durante a safra. O cereja descascado, ele é um café que seca exatamente em 24 horas, independente do modelo de secador aqui, se ele for de 1 ou 2 ou 3 camadas. Ele é todo construído em inox, que garante isso, um padrão de qualidade melhor por grão, em função
do material, que já muitas unidades de processamento de produtos alimentares no mundo usam inox, a gente também está usando inox. E de fácil instalação, pois demanda pouca mão de obra de alvenaria. É basicamente um piso de cimento nivelado, onde ele é montado. O sistema de funcionamento dele ele é abastecido no piso superior e vai descendo as camadas à medida que vai secando. Café recém-chegado da via úmida do campo, café de meia seca e café de quase completando o ciclo de secagem na camada inferior. Ele vai descendo o secador. Quais são as vantagens desse secador? Como eu falei, o tempo médio de secagem 24 horas. Dispensa o uso do terreiro, porque é direto do campo ou da via úmida. Não precisa passar no terreiro. A única recomendação nos secadores de 2 ou 3 pisos é que se tenha uma centrífuga. Sem terreiro. Não precisa de terreiro. Essa é a única recomendação que a gente tem nesses dois modelos. Demais, o de um piso só já pode ser ou direto da via úmida ser centrífuga ou da lavoura direto. E o terceiro benefício disso, reduz a quantidade de escolha. Por quê? Porque não tem tráfego de máquinas em cima. Ele não é rodado no terreiro. Ele não passa em terreiro. Como ele fica só aqui dentro, o revolvimento com pás e sistema de rastelo não danifica o grão. E se danifica o grão é mínimo em comparação ao terreiro, que a gente tem alguns dados aí que no terreiro, a cada dia de seca em terreiro, representa 1% de quebra durante o beneficiamento desse café. E aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui, ó, dos tempos de secagem de alguns cafés numa unidade de produção com esse modelo aqui, ó. Boinha 24, boião 26, CD 24 horas. Temperatura ambiente, temperatura da massa e temperatura da fornalha. E a umidade aqui que a gente tirou eles com 12, entre 11,5 e 12,2 de umidade. Ó, observe a temperatura da massa de grãos dentro dessas unidades, que está entre 36 e 40 graus. O professor Zé Márcio falou muito bem sobre isso, temperatura de secagem no máximo a 40 graus. É o que a gente tenta fazer aqui, controlar essa temperatura no máximo 40 graus. E fazendo isso no primeiro piso, nos demais é apenas um residual do que tem no primeiro piso. Eu tenho um comparativo aqui, vou falar isso muito rápido, do gasto energético em termos de custo de energia elétrica nesses processos. Só resumindo aqui, ó, em termos de tempo de seca, a capacidade de secagem é a mesma, todas 15 mil litros. O uso real em CV dessas unidades, 3 CV no caso desse modelo, 13,5 e 15 aqui. O custo da energia elétrica, só da energia elétrica aqui, não é o custo total do processamento de café. É só da energia elétrica que a gente gasta nesses sistemas. Está variando entre 3,51 aqui, que é no modelo Equadrive, em função de quê? Ele tem uma potência instalada maior, mas o tempo de secagem é muito rápido. Então isso reflete em menor custo de energia. Eu consigo processar muito mais café por intervalo de tempo. Por isso essa energia elétrica aqui é menor. Nos demais, isso dá uma diferença em relação ao maior tempo de secagem. A gente falou das máquinas, que seriam o grande desenvolvimento aí grandes inovações em termos de máquina. Mas qual é o conceito que a Penagos quer trazer em termos de novas tecnologias? O que a gente quer trazer em termos de novas tecnologias é um conceito de usina, funcionar tudo integrado. O café vem da colhedora, vai ser processado numa via úmida ou já direto para o sistema de secagem. Se ele for processado em via úmida, você pode separar em CD1, CD2, verde processado e demais modelos de café, passa e boia, e já vem direto para a unidade de secagem, da unidade de secagem para a tulha de descanso e para o benefício. Esse é o conceito que a gente quer trazer. Uma nova sistemas de processamento de café, que não usa terreiro.
Aqui é direto, é sem terreiro. Esse é o conceito. É isso que a gente quer deixar claro para vocês. O que a Penagos quer? Produzir um modelo de café, de produção de cafés em pós-colheita, que integre todos os sistemas aqui, sem uso de terreiro e reduzindo o tempo de secagem. Esse conceito de usina aqui, está tudo integrado. A moega de recepção, a unidade de processamento de via úmida, que está aqui. Aqui tem uma centrífuga aqui embaixo que já joga os cafés direto para as unidades de secagem, para os secadores, que após seco, ele cai no transportador, nesse elevador, na tula de descanso. Independente do tamanho, a gente tenta priorizar nesse tipo de unidade produtiva. Uma usina que contempla tudo isso, secando o café rápido e sem terreiro. Quais que são as vantagens? Integrar via úmida com a unidade de secagem, sem ter o terreiro no meio. Esse é um primeiro ponto desse conceito da usina que a gente tem. Segundo ponto, evitar o contato do grão com o chão. Como se trata de alimento, a maior parte dos alimentos no mundo são processados sem ter contato com o chão. É isso que a gente quer. Apesar de no Brasil ter muito sol e produção de grande quantidade de café natural sem ser descascado, mesmo para esses modelos a gente quer chegar no futuro aí para uma unidade que seja totalmente integrada, sem evitar o contato com o chão. Terceiro passo disso é dispensar o uso do terreiro. Já que a gente não quer chão, a gente também não quer terreiro. E dentro de não ter terreiro, é tirar aquela quantidade de cafés quebrados que a gente tem que ter dentro do terreiro devido ao tráfego de máquinas. O quarto passo dentro disso, o quarto benefício disso, reduzir os gastos com obra civil. Produzir uma unidade dessa aqui dentro de um barracão é um piso e um barracão. Obra civil reduzida em relação a outros sistemas de secagem de café. A obra civil é muito mais reduzida. Alô? Isso reduz muito os nossos custos de instalação. O quinto tópico é reduzir mão de obra. Já que a gente tem tudo numa unidade só, é menos pessoas trabalhando. E como também não tem terreiro, as pessoas que iriam trabalhar unidade de produção. As pessoas que estariam no terreiro vêm para o. E o último tópico é reduzir o tempo de processamento de café. Em função, primeiro, se você tem uma via úmida integrada e tem um sistema de descascar café com unidade de secagem, e esse secador ele é muito eficiente em termos de secagem, eu consigo redução desse tempo de processamento de café, que lá naquele tópico que eu falei, reduzir janela de colheita, está dentro desse tópico em reduzir o tempo de processamento do café, que a gente quer chegar no futuro aí, processar cafés na maior parte das fazendas do Brasil em termos de 60 dias. Aqui eu tenho um exemplo de uma fazenda onde a gente fez alguns testes. Essa fazenda é lá em Muzambinho, que secou com secador de um piso. Esse café aqui, secado lá, passou numa via úmida, descascou, porém não desmucilou. Ele foi com mucilagem e passou só dentro de uma centrífuga, sem desmucilar. Esse café foi seco em 32 horas e ele teve a pontuação de 85 pontos. A temperatura média de secagem desse café na massa foi 37 graus e ele teve uma excelente pontuação e qualidade sensorial. Aqui, eu tenho quantidade de horas gastas aqui, cada intervalo de uma hora a gente media e tenho aqui, a temperatura da massa registrada nesses intervalos. Alguns pontos ela chega no 40 graus. No final da secagem, que é a hora que fica mais crítica em termos de controlar a temperatura, é a hora que a gente tem alguns pontos que eles chegam aí no 40 graus. Nos demais, a temperatura é abaixo de 40 graus. A gente só consegue medir a umidade devido aos equipamentos que a gente tem abaixo de 25. Então, foi a hora que a gente começou essa unidade. A gente terminou essa seca com 12.1
e levou ele quente para uma tulha de descanso. E depois, não lembro o tempo que ele ficou descansando. Aí depois ele foi para um concurso, ele fez essa pontuação e chegou, acho que na categoria cereja descascada, ele foi campeão. Então, resumindo, o que a Penagos pretende é isso. Trazer esse conceito de integralidade entre sistemas, conceito de usina, onde você tem uma via úmida interligada a um sistema de secagem sem o uso de terreiro, secando o café rápido e com qualidade. Isso é o que eu tinha para passar para vocês e agradeço a todos vocês pela presença. Obrigado. Thank you.